Então vamos provar o teorema de L'Hopital para o caso infinito sobre infinito. Como foi comentado no outro vídeo, a demonstração dela é um pouco diferente do zero sobre zero e aí a gente vai fazer um pequeno comentário sobre onde que está a mudança entre uma e a outra, tá? Então, no caso do infinito sobre infinito, o L'Hopital fica sejam f de g deriváveis, g' é diferente de zero em todos os pontos suficientemente próximos de A e diferente de A, com o limite de f de x sendo mais ou menos infinito e o limite de g de x também mais ou menos infinito. Então, se o limite de f' de x de x for L, e então o limite de f de x existe e vai ser exatamente igual ao limite de f' de x, g' de x. Então, vamos fazer o primeiro caso aqui, que é para L real, tá? E também vamos assumir que f de x é mais infinito e o g de x também é mais infinito. Então, primeiro vamos fazer algumas manipulações para poder achar o delta depois, que faça exatamente isso daqui, né? Então, dado esse epsilon, eu preciso achar um delta tal que, se a distância entre x e a é menor do que delta, com x diferente de a, então a distância entre f de x e menos L, perdão, a distância entre f de x e L tem que ser menor que epsilon. Tá? Então, para fazer a manipulação, primeiro vamos considerar que y é um ponto entre x e a, e, bom, o delta vai ser escolhido para a g' de t ser diferente de zero, então não pode ter g de x e g de y não podem ter o mesmo valor, porque se tivessem, teria um ponto intermediário que é a derivada da zero, e esse ponto C, no caso um ponto C, ele estaria entre, teria que a distância entre C e A seria menor que delta, porque a distância entre C e A vai ser menor que a distância de x até A. Bom, então, agora então a gente pode escrever o TVM de Cauchy dessa forma aqui, né? f de x menos f de y sobre g de x menos g de y. Isso aqui vai bater com algum ponto cy entre x e y, tal que f' de cy igual a g' de cy. Isso só levando em consideração que entre x e y as derivadas estão definidas, né? Porque o único ponto que não teria derivada possivelmente é no A, e o A está fora do intervalo. Bom, então agora, só lembrando, né? No caso quando dá de zero sobre zero, a gente pegava essa conta exatamente e puxava o f de x e puxava o g de x, e ficava uma conta assim, porque depois a gente manipulava o f de y para ficar mais próximo de a, para que isso aqui fique suficientemente pequeno, né? Quer dizer que isso aqui vai para zero e que isso aqui vai para zero, então isso aqui vai para 1. Nesse caso, é um pouco diferente, porque a gente vai separar o f de y e o g de y, tá certo? Que seria o ponto que está mais próximo de A, já? Porque eu quero também que isso aqui vá para 1, só que no caso, nesse caso, como vai para mais infinito, ele precisa ficar embaixo, tá certo? Aqui, o f de y ficava em cima, aqui ele vai ficar embaixo. Então, isso aqui vai para mais infinito, isso aqui vai para zero, então isso aqui vai para menos 1, isso aqui também vai para mais infinito, isso vai para zero, isso aqui vai para menos 1, então isso daqui vai para 1, quando y está mais próximo de A. Então aí já também vai ficar a diferença, porque no zero sobre zero, simplesmente você escolhia o delta e usava o x que está mais longe de A. Aqui a gente vai fixar, então, e depois o y, simplesmente você escolhia o y que ficava suficientemente próximo e fazia a conta funcionar. Aqui a gente vai começar fixando esses valores aqui, e depois você vai ter que fazer o y se aproximar ainda, e aí todos os y suficientemente próximos vão funcionar. Então essa é
grande diferença entre o caso 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Então vamos continuar agora. Temos que manipulando aqui, f de y, g de y igual a f' cy sobre g' cy vezes... bom, aqui era se multiplicar menos 1 e menos 1 em cima e embaixo, então vai ficar 1 menos g de x, g de y, sobre 1 menos f de x, f de y. Então agora a gente pode começar a demonstração. Então, primeiro vamos fixar um ΔI, tal que o 0 menor que t menos a menor que ΔI implica que o f' de t, g' de t é menos L em módulo fica menor do que esse número positivo aqui. E agora a gente vai fixar o x, como eu tinha comentado, a gente vai fixar o x, só que a gente vai fixar, na verdade, 2x, né? Um antes de A e um depois de A. Quer dizer, um à esquerda e um à direita. Então, tais que o 0 menor que xi menos A menor que ΔI para I em 0, 1, tá certo? Com x0 menor que A menor que x1. Bom, agora, esses dois aqui vão estar fixos e é o que a gente vai usar para depois definir. Então, aqui tem um ΔI, mas esse ΔI ainda não é o delta que a gente vai precisar. A gente vai pegar um delta menor. Tá? Então, agora eu sei que com esse xi aqui fixado para x0 e x1, eu tenho que o limite vai para 1, porque esse está fixado, o t vai para A, então isso aqui vai para infinito, isso aqui vai para 0, e aqui a mesma coisa, isso aqui vai para 0, então isso aqui vai dar 1. Então eu escolho agora um delta menor que o mínimo entre A menos x0 e A menos x1, e vendo que o ΔI já era maior que esses dois aqui, então o delta também, em particular, é menor que o ΔI. Tal que, então, então, além de querer que ele seja menor que isso aqui, queremos que se 0 é menor que t menos a em módulo menor do que delta, então 1 menos g de x e gt sobre 1 menos f de x e f de t em módulo fica menor que epsilon sobre 2 vezes o módulo de L mais 1, certo? Isso para I sendo 0 ou 1, tá? Então aqui, agora, esse vai ser o delta que a gente vai usar, então temos que provar que para todo y, a f de x sobre g de y vai ficar próximo a menos de epsilon de L. Tá? Então agora, tá. Então, eu fixei o y aqui. Pela escolha como y é menor que delta, então o y ou vai estar à esquerda ou à direita. Se ele estiver à esquerda, a gente vai usar o xj vai ser o x0, e se o y estiver à direita de A, a gente vai usar o xj como o x1. Então, pelo cálculo já feito, pelo fato do y estar entre xj e A, temos que f de y, g de y é igual a f' de cy sobre g' de cy, 1 menos g de xj sobre g de y, sobre 1 menos f de xj sobre f de y. Então agora, vamos dividir nos casos aqui, né? Se o f tem três possibilidades para f' de cy, g' de cy. Ou ele é zero, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Então, se ele for zero, então temos que o f de y, g de y também vai ser zero. E aí, aqui é zero, então o zero pertence a menos epsilon, epsilon sobre 2. Agora, o c de y menos a, ele é menor que ΔI, então esse ponto aqui, f', cy, g', cy, ele fica entre epsilon, L menos epsilon e L mais, perdão, ele fica entre L menos epsilon sobre 2 e L mais epsilon sobre 2. Então, usando essas duas informações, temos que esse intervalo está contido em L menos epsilon, L mais epsilon. Isso é feito com um pouco mais de cuidado aí embaixo, então eu vou meio rápido aqui. Agora, que é a mesma situação, mas agora vamos supor que f', g', f' de cy, g' de cy é diferente de zero. Então, primeiro vamos assumir que ele é maior que zero. Então, se ele for maior que zero, voltando aqui esse número aqui, então esse número é positivo e esse número aqui fica entre
menos epsilon 2 módulo de L mais 1 e epsilon 2 módulo de L mais... Perdão, então, esse número aqui, essa fração aqui, ela fica entre 1 menos epsilon 2 módulo de L mais 1 e 1 mais epsilon 2 módulo de L mais 1. Então, temos que esse número aqui vai ficar justamente entre... Aqui, a conta aqui, né? Entre esse número aqui e esse número aqui. Tá? Agora, esse número aqui, você distribui, vai ficar, aparecer esse vezes esse aparece aqui, e esse vezes esse aqui vai dar epsilon 2 módulo de L mais 1 vezes F' CY, G' CY, e esse número, ele é maior que menos epsilon sobre 2. Agora, quando a gente olha aqui, distribuir aqui, esse vai dar esse número, e F' de CY, G' de CY vezes epsilon, esse número aqui, ele é menor do que epsilon sobre 2, então esse intervalo aqui, ele está contido nesse intervalo, portanto, Fy, Gy também está dentro desse intervalo, certo? E aqui está o argumento, né? E fora isso, então agora temos o quê? Que L menos epsilon é menor ou igual a L menos epsilon. Então temos que L menos epsilon sobre 2 é menor que F' de CY, G' de CY. E aí, subtraindo menos epsilon, então preserva essa ordem aqui. Agora, isso aqui a gente viu que é menor que F, Y, Gy, que também é menor que F' de CY, G' de CY mais epsilon sobre 2. E agora, F' de CY, G' de CY é menor que L mais epsilon sobre 2. Então, preserva essa ordem aqui, que é só somar epsilon sobre 2. E isso daqui é igual a L mais epsilon, então temos que o F de y, G de y fica entre L menos epsilon e L mais epsilon. E agora, no caso, F' de cy, G' de cy for menor que zero, então agora é, é a mesma coisa, né? O F' de cy, o F'y, Gy, ele é F'cy, G', Cy vezes aquela fração. Agora, como esse número é negativo, então, multiplicando por isso aqui, ele fica menor que o F'y, Gy, escrito usando essa F'cy, G' Cy vezes aquela outra fração ali. E esse número aqui fica maior do que F'y, Gy. Aí agora, distribuindo aqui de novo, isso aqui dá para ver que esse intervalo vai ficar dentro desse intervalo aqui, fazendo o mesmo tipo de distribuição. E aí, o resto vai ficar como antes, né, no outro caso. Então, vamos ter que Fy, Gy vai ficar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Com isso, o limite, então, para todo y que estava menos do que delta de A, vamos ter isso daqui, nos três casos, aliás. Então, o limite de f de x, g de x, quando x vai para A, ele vai dar L. Então, isso era para o caso quando L é um número real. Agora, vamos pegar o segundo caso, quando L é mais infinito. Então, para todo n, existe um delta1 maior que zero, tal que vale isso daqui, né? Que o zero menor que t menos a, menor que delta1, implica que f' de t, g' de t é maior que 2 vezes n mais 1. Então agora, desculpa, aqui é delta1. Agora toma um delta maior que zero, tal que ele é menor que esse mínimo aqui, tá? Só lembrando que era delta1, esse delta1 aqui. Então agora é o mínimo entre delta1, x0 menos a e x1 menos a. O x0 e x1 é escolhido da mesma forma que foi feito antes. Tá?
E daí de modo que esse número fica menor que 1/2. Agora, então, esse vai ser o delta que vai ser usado, né? Então, para qualquer y nessas condições, vocês pegam o xj, que o ambos ficam à esquerda ou à direita de A, e aí, então, o, vai, pelas contas feitas, a gente vai ter isso daqui, né? Que fy g de y vai ser exatamente o que estava antes, né? Só que agora isso aqui é maior do que meio, pela escolha do delta, tá certo? Então agora usando que isso aqui é maior do que 2n, então isso daqui vai ficar maior que 2n vezes meio, que é n. Então aí isso aqui também vai para mais infinito, certo? Agora, para os outros casos, para mais ou menos, quando um deles é menos infinito, mais infinito, etc. Ah, perdão, faltou. Ah, tá. No caso aqui, como a gente considerou que todo mundo é positivo, o f e o g, então não existe L indo para menos infinito. Então, o L vai ser ou um número real ou vai ser mais infinito, né? Agora, se a gente pegar, em vez de mais infinito e mais infinito, a gente pode trocar por menos infinito algum deles, né? Ou os dois. E aí basta usar, então multiplica por mais, por menos ou por mais, dependendo para o sinal ficar, ambos ficarem positivos. E daí o argumento, já que a derivada ele sai o sinal também, então não vai ficar o mesmo caso com o do mais infinito mais infinito. As contas não vão mudar nada. Quer dizer, é só aplicar e acabou, né? Agora, quando x, em vez de ir para A, vai para mais ou menos infinito, basta tomar u igual a 1 sobre x e aplicar L'Hopital, e isso foi feito no caso de 0/0, e a gente não vai repetir aqui.